Amados irmãos e irmãs aqui presentes na nossa matriz de Santo Antônio, você que nos acompanha através dos meios de comunicação de nossa paróquia, na sua casa, a igreja doméstica. Como anunciei no início, estamos vivendo um novo tempo, um novo ano litúrgico na igreja, que é o tempo do advento. Por isso que vocês já veem algumas mudanças na própria liturgia. O padre, com a casula roxa, nos lembrando dessa sobriedade que nós devemos ter neste tempo de reflexão, de oração. A coroa do advento, o presépio, enfim. Mas tudo isso, todos esses sinais, meus irmãos e irmãs, devem ser envolvidos por cada um de nós numa atitude orante, de reflexão, de silêncio, para vermos os sinais de Deus, para vermos a presença do Senhor que caminha ao nosso lado, e nele podermos renovar o nosso coração, renovar a nossa vida, mais um ano, mas nesta oportunidade que Ele nos dá. É uma graça muito grande, meus irmãos e irmãs, diante desta pandemia que o mundo inteiro sofre, no decorrer desses 2 anos. Quantas vidas foram tiradas do nosso meio, quantas pessoas que não estão mais no nosso meio, e nós estamos aqui, graças a Deus. E queremos louvar e agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá, para que vivendo neste mundo possamos viver, mas de verdade, não levando a vida na brincadeira, não dando as costas para Deus, não fechando o nosso coração, não se fechando dos nossos próprios projetos, no nosso egoísmo, na nossa ambição, na nossa vaidade, tantas coisas que nos faz ficarmos presos em nós mesmos e que nos impede de enxergar o Senhor como Salvador de nossas vidas, como fonte de amor, de esperança, de fé, de caridade. Este tempo é um tempo de esperança, onde o próprio Cristo fará brotar no nosso coração essa esperança, que muitas das vezes parece ter sido tirada do nosso coração. Vivemos tempos tão difíceis, pandemia, mas também tantas outras realidades, que parece que tirou do nosso coração a esperança. E muitas das vezes, mesmo rezando, mesmo participando da missa, mesmo rezando o nosso texto, mesmo lendo a Bíblia, mesmo participando do círculo de oração bíblico, de vigílias, de adoração, mesmo estando diante do sacrário, mas muitas das vezes estamos com o coração partido, e parece que endurecido a ponto de não ter mais sentido a própria vida. E é nele, meus irmãos e irmãs, em Jesus, somente nele, que nós renovamos a nossa esperança, o nosso desejo de viver, mas de viver não de qualquer modo, não de qualquer maneira, mas viver de acordo com o projeto de Deus para mim, para cada um de vocês, cada um. Na primeira leitura, o profeta Jeremias vai falar para o povo de Israel, o povo de Jerusalém, que vai sofrer muito após o exílio da Babilônia. Jerusalém vai ser destruída pelo Império Romano. E o profeta Jeremias, em nome de Deus, vai dizer a este povo que não percam a esperança, porque deles fará brotar a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. E a semente da justiça, meus irmãos e irmãs,
O verdadeiro rei é Jesus, que veio para governar, não com cetro de ferro, do poder, não, mas com amor. E é dele, como falava, que brota, é de Deus que brota a esperança de todos os povos, e hoje de cada um de nós. E é por isso que o tempo do advento, nessa preparação, deve nos ajudar sempre a enxergar a presença do Senhor, que hoje vem nos apresentar a sua segunda vinda. Nós já sabemos que Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, nasceu pequeno, como nós podemos contemplar através dos personagens do presépio, Maria, José e os reis magos, onde eles puderam lá glorificar com os anjos aquele menino Deus que nascia, pequeno, frágil, que veio trazer para as nações a luz, a misericórdia. Jesus que, na medida em que vai crescendo, vai revelando a todos o rosto do Pai, que é o rosto do amor, da misericórdia, da compaixão. Mas Jesus que veio, ele virá novamente, e ele ainda fala para os seus discípulos para estarem preparados. Ele fala preparando os discípulos a partir dos sinais, dos fenômenos da natureza, o sol, a lua, a terra, tudo isso será abalado. Os céus será abalada, os céus serão abalados. E quando tudo isto estiver para acontecer, fala Jesus para os discípulos, não é para eles ficarem com medo, não é para fugirem, não, mas é para erguer a cabeça, porque o Filho do homem, Jesus Cristo, ele virá revestido de grande poder e majestade e realeza. Então Jesus, ele virá, e ele fala isso claramente do Evangelho para os seus discípulos, e aponta os sinais, mas não é para ficarem com medo, não é para fugir, mas é para perseverar, erguendo a cabeça para ver de fato a luz resplandecente do Rei, que não veio, que virá para julgar os vivos e os mortos. Jesus nos julgará, meus irmãos e irmãs, diante da nossa conduta, diante da nossa fé, diante das nossas opções. Por isso que neste intervalo, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, estamos nós hoje, participando também, vivendo esse momento histórico, vivendo esse momento também de espera, de advento. E o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos conduzir a nossa vida? Continuando a mesma pessoa de sempre, uma pessoa amarga, uma pessoa pessimista, uma pessoa maldosa, pessoa invejosa, uma pessoa ambiciosa, que só pensa em lucrar, uma pessoa injusta. Será que é dessa forma que nesse intervalo da primeira e da vinda de Jesus, da sua segunda vinda, que só o Pai é que sabe, será que nós vamos continuar a nossa vida agindo desta forma? Ou será que nós teremos um coração novo? Um coração, como nos fala São Paulo, na segunda leitura em sua carta, um coração cheio de amor, uma vida de santidade, uma vida doada a Deus e aos irmãos, uma vida capaz de se aproximar do irmão, de ser solidário com o irmão, uma pessoa capaz de perdoar, uma pessoa capaz de acolher. Será que nós, neste tempo que Deus nos deu, meus irmãos e irmãs, que está nos dando, será que nós estamos levando isso em conta? Será que nós estamos deixando que brote do nosso coração, além da esperança, o amor, que nos faz ser capazes de perdoar as pessoas? Ou estamos carregando mágoas?
Nós somos craque nisso, né? De carregar mágoas. Ou estamos mais preocupados com aquilo que nós vamos comer, vestir. E Jesus nos alerta no Evangelho: tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Então nós não podemos deixar, meus irmãos e irmãs, que as preocupações da vida, que aquilo que nós buscamos como prazer pessoal, mesquinho, possa nos tornar insensíveis para enxergar a presença de Deus e do irmão. E Deus veio nos dar essa oportunidade mais esse ano. E que possamos aproveitar, possamos renovar o nosso espírito, o nosso coração, para termos forças. Jesus nos fala no Evangelho, para termos força, para ficarmos em pé diante do Filho do Homem quando Ele vier. Quando Ele vier, na sua segunda vinda, mas quando nós tivermos o encontro pessoal com Ele, no nosso juízo particular, que pode ser até hoje. O padre pode estar aqui, amanhã nem amanhecer, vivo. E nesse encontro com Jesus, nesse juízo particular, porque a segunda vinda de Jesus, o juízo vai ser universal. Mas nós, diante da morte, teremos um juízo particular. E o que é que nós vamos apresentar a Deus? Então trago estas coisas, né? Jesus mesmo, né, não traz essas coisas, não para pôr medo na gente, mas para que possamos viver uma vida de filhos, como nós somos. E saber viver, de fato, como irmãos que se amam, como se querem bem. Esse testemunho nos dão os primeiros cristãos, que mesmo perseguidos, mesmo diante das indiferenças, daqueles que não acolhiam, aceitavam o cristianismo, Jesus Cristo, mas eles continuavam firmes na fé, na esperança, na caridade e no amor entre eles. Era uma coisa muito linda. E nós também hoje devemos fazer essa grande diferença, meus irmãos e irmãs. Portanto, não percamos tempo, não nos deixemos iludir pelas propostas do mundo, mas vivamos de fato esse amor no qual Jesus nos amou e nos chama a amar também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.